qual a religião pura para com Deus? Você já meditou sobre qual a religião pura para com Deus? Na carta de Tiago, nós temos a definição de uma religião pura. Veja que o contexto, no capítulo 1, do versículo 19 ao 27, fala de refrear a língua e praticar a palavra. Ele diz no versículo 22 que devemos nos tornar praticantes e não somente ouvintes. No versículo 23, ele diz: se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Portanto, a palavra se torna ineficaz. Ainda no versículo 26, se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Aí então, no versículo 27, ele define a religião pura e sem mancha. Para com Deus, o nosso Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Perceba que não há nenhum ritual na religião pura. Os rituais foram inventados pelos homens. A grande questão das variadas religiões e igrejas são as invenções humanas. São os acréscimos. É a prática da palavra do homem no lugar da palavra de Deus. Este é o grande pecado do homem e da igreja hoje. Deixam de lado o que Deus disse. Deixam de lado o que Jesus ensinou. Deixam de lado o ensinamento dos apóstolos e colocam em prática o que o homem pensa, diz. Assim, torna-se uma coisa humana e natural, agradável ao homem, mas diante de Deus é algo falso e sem nenhum efeito espiritual. Portanto, qual a religião pura? É a prática da palavra? É o refrear a língua? É estar com os órfãos e viúvas? Quem são os órfãos e viúvas? São os crentes. Por que podemos dizer isto? Porque os crentes, eles deixaram de ter como marido o velho homem e como pai, o pai da mentira, porque por meio da cruz foi crucificado, como está escrito em Romanos 6. Fomos crucificados com Cristo. E sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo. Capítulo 6 de Romanos. Portanto, se o velho homem foi crucificado, nós nos tornamos viúvas. Não temos mais um marido natural e carnal. Temos agora um marido espiritual, pois como noiva e como esposa pertencemos a Cristo agora. Assim, a prática da religião pura é estar com os irmãos nas suas dificuldades e tribulações. E guardar-se incontaminado do mundo. Quão abrangente é essa palavra? O mundo simboliza o poder do diabo e tudo o que ele preparou por meio da alma humana caída. Lembre-se que nas tentações, o diabo ofereceu a Jesus os reinos deste mundo. Portanto, há um controle maligno no mundo, permitido por Deus, para que possa ser exposto à malignidade do diabo e dos homens. Portanto, guardar-se incontaminado do mundo
significa permanecer na pureza de Cristo, com um coração puro e com um sentimento puro diante de Deus. Portanto, nós podemos responder a pergunta: diante de Deus, qual a religião pura? É praticar a palavra de Deus, refrear a língua, estar com os irmãos nas suas dificuldades e guardar-se do mundo diabólico. Medite nisto, pois os homens criaram igrejas e inventaram religiões para você praticar. Coisas que Deus não disse, coisas que Jesus não ensinou, coisas que os apóstolos jamais pensaram, as igrejas fazem hoje. Nós podemos ficar pasmados diante de igrejas que fazem até mesmo teatros. Isto é, fingimento. Nada mais é do que fingimento. Condenado por Deus. Nada tem a ver com uma religião pura. As religiões estão infestadas de coisas carnais, humanas e naturais. Estes não podem se guardar do mundo, pois são o próprio mundo na igreja. Estes não podem estar com os que sofrem. Pelo contrário, quando alguns irmãos caem ou sofrem, afastam-se deles. Precisamos perceber que isto está escrito e está ensinado. Basta ler a carta de Tiago, no capítulo 1, do versículo 19 ao 27. Você tem coragem de pertencer a esta religião pura que o apóstolo ensinou? Que o Espírito Santo nos deixou? Que a graça de Deus e o amor de Jesus Cristo seja conosco e possamos pertencer à religião pura, que pratica a palavra de Deus, que refreia sua língua, que está com os irmãos nos seus sofrimentos e que guarda-se incontaminado do mundo. Louvado seja Jesus. Amém.